continuando, vamos falar agora do aconselhamento psicológico, que é uma importante atuação do psicólogo, né? Um importante momento de atuação do psicólogo também. O aconselhamento psicológico está relacionado à resolução de problemas, o processo de tomada de decisões, o confronto com crises pessoais, a melhoria das relações interpessoais, a promoção do autoconhecimento e da autonomia pessoal, caráter psicológico da intervenção centrada em sentimentos, pensamentos, percepções e conflitos e a facilitação da transformação comportamental. Ou seja, muitos aspectos relacionados aí nesse aconselhamento profissional, né, psicológico do profissional de psicologia, né? Tomada de decisão, né, para tomada de decisão, crises pessoais, melhoria, transformação do comportamento, né, promoção do autoconhecimento, da autonomia, são muitos aspectos relacionados ao aconselhamento psicológico, né, que é uma função, naturalmente, do psicólogo. De acordo com Rogers, né, que é um autor que trabalha com isso e escreveu sobre isso, né, você vai ver isso também, essa informação e essa indicação na apostila. O aconselhamento é um método de assistência psicológico destinado a restaurar no indivíduo suas condições de crescimento e atualização, habilitando-o a perceber, sem distorções, a realidade que o cerca e a agir nessa realidade de forma a alcançar ampla satisfação pessoal e social. Quer dizer, restaurar no indivíduo essa capacidade de crescimento, de autonomia, né? Assim, o sujeito vai, a partir desse processo, se o processo tiver sucesso, se for feito com cuidado, né, o sujeito vai tomar as rédeas da sua vida, né, entender o processo pelo qual ele está passando, conseguir dominar esta realidade e agir sobre essa realidade, que é importante, né, para a transformação, para o crescimento, para a melhoria das relações interpessoais. Então, é um processo fundamental e implica numa atuação direta e incisiva aí do psicólogo, né? O aconselhamento aplica-se a todos os casos em que o indivíduo se defronta com problemas emocionais, não importando se trata de doenças ou perturbações não patológicas, né? Então, questões da ordem da educação, das dificuldades jurídicas, das dificuldades relacionadas ao trabalho, por exemplo, aos relacionamentos interpessoais no trabalho, tudo isso se aplica, né? Assim, o aconselhamento psicológico pode estar envolvido. Etapas e tarefas do aconselhamento. Então, vou pontuar aqui algumas tarefas e etapas aí. Primeira coisa, identificação e análise de problemas e circunstâncias específicas da vida, né? Então, você precisa conhecer e saber qual é exatamente o problema, quais são as questões envolvidas nesse problema e as etapas envolvidas nisso. Segunda coisa, aumento do discernimento, conhecimento e consciência dos diferentes elementos envolvidos nessas situações, né? Diferentes elementos pessoas, diferentes elementos instituições, grupos, né? É preciso conhecer essa história, ter consciência de quem, quais pessoas e quais instituições e quais grupos estão envolvidos. Avaliação, terceira coisa, né? Avaliação das condições, recursos pessoais e sociais, estratégias, alianças e obstáculos existentes para manejá-las. Então, pensando assim num caso específico, né, problemas de saúde, problemas jurídicos, né, problemas de disputa jurídica, por exemplo, você tem uma série de instituições, de familiares envolvidos, são muitos elementos envolvidos e você tem que conhecer, né, o profissional tem que conhecer esses elementos e a ordem de grandeza de cada um, o quanto cada um interfere nisso, pode ajudar nisso, serve de suporte para isso, então você tem que avaliar isso junto com o sujeito, né? Definição do material, quarta coisa, não necessariamente nessa ordem assim de importância, né? Porque a gente vai conhecendo essas coisas, aqui está uma divisão didática, né? Então, quando eu estou falando terceira, quarta, não necessariamente você tem que seguir essa ordem exatamente, porque, na verdade, quando você vai colher as informações, você já sabe do suporte familiar, você já sabe das instituições envolvidas, só estou colocando didaticamente, ok?
Quarta coisa, definição do potencial de mudança dessas condições e atitudes pessoais, né? Então, a possibilidade de mudança, porque há de haver uma implicação do sujeito, há de haver uma possibilidade de mudança nessa instituição, nessa situação jurídica, nessa situação escolar, nessa situação de saúde, né? Qual é é possível que essa pessoa, em termos jurídicos, né, em termos de relacionamento com a justiça, por exemplo, é possível que isso se desfaça, que a pessoa não tenha mais esse problema? Se resolver de tal forma vai acabar ou nunca vai acabar? Isso tem que ser avaliado, né? Escolha e experimentação de ações específicas consideradas factíveis e convenientes para a transformação da realidade em questão, né? Como que isso pode, assim, a escola pode se mudar, a pessoa pode sair da escola, é possível sair deste trabalho, por exemplo, né? É possível não mais trabalhar, é possível trocar a pessoa de escola, né? A criança de escola, o adolescente de escola. Tem uma série de coisas que tem que ser avaliadas em função da realidade, né? Onde o problema está envolvido, onde o problema acontece, né? O Pupo e o Aires, né, são dois autores, definem aconselhamento como tecnologia de ajuda, de cuidado e como uma prática instrumental que oferece auxílio estruturado e personalizado para o manejo de situações difíceis e de crise, que exigem ajustamentos e adaptações para a solução de problemas específicos e para a tomada de decisões. Então, uma coisa é isso, né? Situações difíceis, manejo da crise. Um problema escolar, por exemplo, eventualmente, vamos pensar em alguma coisa assim, um bullying, né? Assim, é possível que se troque de escola? Não, esse sujeito tem que ficar nessa escola? Se tem que ficar nessa escola, a escola é parceira no sentido de ajudar a modificar alguma situação dentro dessa escola? Então, tem uma série de questões que têm que ser avaliadas e manejadas nesse momento de crise. O Rogers chama atenção para a importância da relação entre conselheiro e cliente, considerada um dos fatores de sucesso para uma intervenção. Desde que o profissional consiga ser autêntico, posicionar-se de modo positivo e sem avaliações ou julgamentos, manifestar um elevado grau de empatia nesse relacionamento, né? Então, né, que ele consiga ser aquilo que o Roger está falando, empático, se colocar no lugar do outro, ser autêntico, saber escutar, né, como a gente estava falando da escuta, posicionar-se de modo positivo e sem avaliações ou julgamentos, porque muitas vezes o problema pode não parecer tão difícil para você, mas é difícil para aquela família, para aquele sujeito, para aquela escola, para aquele trabalho, para aquele grupo de trabalho, é um problema difícil. Então, tem que ter esse momento de você, do psicólogo, escutar sem esse julgamento, sendo efetivamente empático e autêntico com esse sujeito. Porque essa relação é fundamental para o desenrolar, para a solução do problema, né? O sujeito tem que confiar que você está ali junto com ele, está ali entendendo o problema dele, está sendo empático, para que ele se abra, que ele mostre todas também as possibilidades, todas as questões envolvidas nisso, ok? Várias são as competências de aconselhamento que são importantes para que os objetivos sejam atingidos, né? Construir com o sujeito um plano de ação com problemas-alvo e viável no tempo disponível, né? Então, você tem que construir, a gente está diante de um problema, tem que construir um plano de ação, né? Vamos começar dessa forma, vamos para aquele lado, vamos fazer de uma tal forma, quanto tempo a gente tem para resolver isso? Então, isso tudo tem que ser pensado nas estratégias, né, nesse plano de ação. Transmitir informação de retorno em cada entrevista, né? Então, cada entrevista que for feita, cada momento que estiver junto com o sujeito, transmitir esse feedback aí, né? Assim, ó, foi feito isso, já foi encaminhado dessa forma, estamos andando desse jeito. Então, isso é importante até porque tanto o sujeito quanto o psicólogo estão aí compactuando na resolução de um problema, tem que se sentir seguros, né? Escuta ativa e empática, né? Então tem que saber escutar, tem que saber acolher o outro, tem que saber se colocar no lugar do outro, isso é função do psicólogo. Compreensão da realidade interna do sujeito e comunicação dessa compreensão ao sujeito, então eu entendo esse processo,
eu estou aqui junto com você para a resolução desse problema, né? Junto com você. Assim, o outro tem que estar responsável também, o sujeito tem que estar responsável. Atitude profissional, calorosa, genuinamente preocupada. Então, o problema do outro não é menor. O problema do outro, ele é tão grande quanto o outro acha que é, e você vai com ele organizando esse problema, e eventualmente ele pode até chegar à conclusão na resolução de que nem era tão grande. Mas você não pode diminuir de antemão, isso não é importante, não, isso daí se resolve em dois, isso daí não é nada, isso aí se resolve em 2 tempos. Não pode ser assim, né? Você tem que estar junto com o sujeito, empático com o sofrimento dele. Encorajamento do sujeito a desenvolver papel ativo, utilizar produtivamente o tempo de entrevista, né? Então o sujeito é ativo, ele está responsabilizado, não é você que vai solucionar, não é o psicólogo que vai solucionar o problema, são vocês dois, é o processo, é a orientação, mas não é o psicólogo. Então a gente não recebe o problema do outro igual um pacote, né? Porque muitas pessoas pensam isso, toma aqui meu problema, você resolve, depois me devolve resolvido. Isso não é papel do psicólogo, o papel do psicólogo é trabalhar junto. Facilitação da autoexploração do sujeito e ajuda para que ele chegue às suas próprias conclusões, obviamente, né? Ele até pode chegar à conclusão de que o problema não era tão grande à medida que for se desenvolvendo e se desenrolando, mas ele tem que chegar a essa conclusão. Focalização nas cognições, emoções e comportamentos que são mais relevantes para o problema, né? Então focar nisso, investir nisso, na capacidade do sujeito de solucionar, de verificar esses problemas, de suportar aí esse movimento, essa angústia, uso de técnicas cognitivas e comportamentais apropriadas para a solução de cada problema, né? Como que precisa, dependendo do problema que for, como é que a gente pode solucionar isso, que tipo de comportamento que a gente tem que ter, revisão dos progressos efetuados depois da última entrevista e delimitação das tarefas a realizar antes da próxima, ajudando o sujeito a incorporar novas perspectivas e experimentar novos comportamentos. Então, existe uma sequência de tarefas, de processos que a gente tem que fazer até a próxima entrevista. Na próxima entrevista, feedback do que foi feito, do que foi solicitado, e estabelecimento de outras metas para a próxima entrevista. O processo de acolhimento psicológico envolve a construção de uma aliança com o sujeito, né? Então, assim, o sujeito tem que estar envolvido e parceiro do psicólogo. O psicólogo que realiza a entrevista de aconselhamento disponibiliza tempo e liberdade para que o sujeito explore os seus pensamentos e sentimentos numa atmosfera de confiança, respeito e neutralidade, né? Essa neutralidade a gente pode até colocar um pouco entre aspas, né? Porque, obviamente, neutralidade absoluta não existe, mas a pessoa tem que se sentir segura, a pessoa tem que se sentir acolhida e entender que o psicólogo está ali junto com ela e parceiro para a solução desse problema, tá? O psicólogo utiliza competências básicas de aconselhamento, como a escuta clínica, empatia e reflexão, né? Então tem que saber escutar, tem que saber se colocar no lugar do outro e tem que refletir junto com ele as possíveis soluções dos problemas. O processo centra-se na compreensão de que o sujeito tem da situação em que se encontra e as escolhas a fazer, as decisões a tomar sustentam-se nos seus próprios insights, né? Como eu falei, assim, a gente não vai receber o pacote de problemas, né? Toma que resolve para mim, né? O sujeito vai trocar com o psicólogo com o sujeito. Então vamos ter juntos procurar uma solução, um encaminhamento. E o sujeito deve conseguir fazer insights, né? Quer dizer, pensar em outras formas, outras possibilidades de solucionar seus próprios problemas. Modalidades de intervenção, né? São 2 que eu relacionei aqui, né? Primeira, uma intervenção mais formal, com o formato de uma entrevista semanal durante 6 semanas, com reavaliação aos 6, 12, 18 meses, que envolve 3 etapas, tá? Então tem uma modalidade mais formal e uma mais informal, que a gente vai ver em seguida. 3 etapas. Estabelecer a relação, com o objetivo de envolver ativamente o sujeito no processo de mudança e negociar um programa de mudança realista e aceitável por ele, né? Também não adianta o psicólogo querer pensar em milhões de possibilidades se o sujeito não vai acompanhar, não vai aceitar, não vai fazer, não faz parte da realidade dele. Então,
tem que montar esse programa junto com ele. Questões importantes: como é que esse problema interfere com a sua vida? Pode revelar o grau de impacto do problema e perturbação do estilo de vida e relaciona-se com a receptividade à mudança. Então, é importante que o sujeito fale como isso afeta a sua vida, né? Ah, isso não afeta em nada, eu nem ligo para isso. Então, não é exatamente um problema a ser resolvido, vamos supor, né? Mas não é o que acontece. Normalmente tem um impacto grande na família, na vida pessoal, né? Tem uma série de coisas que impactam, né, determinados problemas ou muitos problemas, né? Segunda questão: o que é que você acredita que o faz ter esse comportamento? Revela o sistema explicativo do sujeito e permite saber qual a informação que tem e qual a informação de que necessita, né? Então ele precisa dizer o que faz com que ele tenha esse comportamento dentro desse problema, como é que ele se situa dentro desse problema. Terceira questão: o que espera dos tratamentos e quando? Põe em evidência as expectativas de autoeficácia e de resultados, né? Quer dizer, ele não pode querer dar o problema para a gente, né? Para o psicólogo. Ele tem que se responsabilizar por isso, mas você junto com ele tem que pensar as expectativas que ele tem com relação a isso, né? E isso vai ser analisado durante esse processo, porque existem problemas, por exemplo, que envolvem instituições que não mudam, né, eventualmente. Então você tem que ver a expectativa do sujeito para também trabalhar com essa possibilidade de frustração, né? Que outras tentativas já fez, quarta questão, né, já fez para resolver esse problema de saúde, por exemplo, né? Permite compreender motivos de adesão, baixa mudanças de comportamento, né? O que você já fez antes? Né? O que você já tentou? Ah, não tentei nada antes disso. Quer dizer, o problema tem 20 anos e a pessoa não tentou nada antes disso, né? Será que nunca teve uma orientação? Será que nunca procurou ajuda? Será que, né? Então você tem que analisar isso. Ah, não, já tive em vários outros profissionais. Como é que foram esses processos? Tem que avaliar qual foi o encaminhamento da solução desse problema ao longo desses anos. Vamos supor que foi um problema que, né, nesse caso, é um problema de 20 anos. A partir daqui, será possível negociar um plano de intervenção aceitável para ambos, né? Que a pessoa se comprometa, que a pessoa se responsabilize também por isso, tá? Importante, né? Avaliar com o objetivo de compreender os problemas atuais de saúde em função de variáveis pessoais e ambientais. São relevantes características de personalidade, estilo de confronto, grau de informação, crenças de saúde e de doença, experiências anteriores, reforços familiares, culturais, sociais, dos comportamentos de risco, do comportamento saudável, suporte social. Reorientar envolve a transmissão de informação personalizada, encorajamento a um plano específico de reestruturação do problema e mudança comportamental, com recurso a técnicas cognitivas ou comportamentais que foram mais ajustadas ao caso, né? Veja bem, conhecer o caso, conhecer as implicações do caso, as mudanças que já foram tentadas e etc e tal, vai te ajudar a fazer esse processo, né, de avaliação, de reorientação, de encaminhamento, porque você precisa ter esses dados, né? Então, um acontecimento do passado, né, por exemplo, uma perda no passado não pode ser transformada. Então, como lidar com isso? Né? Existe essa perda financeira ou pessoal ou de uma pessoa que já aconteceu, você tem que lidar com isso agora, mas não vai reverter isso. Então você tem que conhecer a questão para poder fazer essa avaliação e essa reorientação, né? Pode ser interessante uma entrevista com a família, previamente negociada com o sujeito, naturalmente, né? Você tem que negociar isso com o sujeito, com a intenção de informar sobre a saúde do sujeito, responder a perguntas, avaliar como é que a família reage ao problema do sujeito e ao programa de mudança que é proposto, e ainda entender qual o tipo de ajuda que o sujeito espera e deseja por parte da família. Então, assim, isso vai ser negociado com o sujeito, porque não pode ser uma coisa imposta a ele, senão todo aquele processo de ligação, de parceria, né, que você está tendo com o sujeito vai por água abaixo se você trouxer, né, uma pessoa, uma família sem
essa prévia negociação. Então isso é importante que aconteça, né? Negocia com o sujeito essa presença da família, até para saber que tipo de suporte que essa pessoa tem. Aqui a gente estava falando antes, né, dos processos de saúde, muitas situações de saúde precisam de um suporte familiar muito grande, né? Problemas de saúde mental, por exemplo, precisam de um suporte familiar muito grande. Então isso você também vai conseguir trabalhando com essa família, mas sempre com a parceria do sujeito, né? O sujeito envolvido, ele tem que estar negociando esse tipo de coisa com você, tá? A segunda intervenção, mais informal, menos estruturada, né, para uma única entrevista de aconselhamento ou para um número limitado de entrevistas, né? Estabelecer a relação e avaliar o problema com o objetivo de identificar o problema e implicar o sujeito no processo de mudança. Envolve a delimitação e definição do problema, seus antecedentes e consequências, identificação das crenças pessoais sobre o que provoca o problema, expectativas que o sujeito tem quanto à sua resolução. Quer dizer, é um pouco mais condensado, né? Você vai pegar todas as informações, definir o problema, identificar as crenças do sujeito, identificar assim, o que provoca o problema, o que se espera da resolução desse problema, ok? Reformular implica em envolver o problema numa categoria diagnóstica compreensível pelo sujeito, transmitir uma nova perspectiva sobre ele e estabelecer um plano de intervenção aceitável pelo mesmo. Sempre, né? O sujeito tem que estar implicado nisso, o sujeito é responsável também pela resolução dos seus problemas, sejam de qual ordem for. Aqui está mencionando mais especificamente o de saúde, mas em qualquer problema o sujeito tem que estar implicado na resolução do mesmo, tá? Intervenção inicial com transmissão de informação personalizada ajuda no desenvolvimento de estratégias para lidar com o problema, por exemplo, controle respiratório para lidar com ansiedade, treino de assertividade para problemas comunicacionais, etc. Né? Então, assim, isso é uma coisa importante da gente lidar, para a gente trabalhar com o sujeito, né? A pessoa está tendo crises de ansiedade, etc. e tal. Precisa de treinar esse controle dessa ansiedade, né? O controle dessa ansiedade no contato interpessoal, no caso das questões relacionadas a trabalho, por exemplo. Então isso é importante você fazer essa intervenção, dependendo do caso, para que esse sujeito comece a se implicar nisso, comece a ver possibilidades de mudança e um prognóstico melhor, né? Continuidade, necessário quando a intervenção inicial foi insuficiente ou se verifica adesão insatisfatória à mudança, né? Então, você vai ter que avaliar se essa intervenção inicial, mais informal, não foi suficiente, né? Não deu frutos, não deu bons frutos ao longo, né, desse pequeno período, ou se o sujeito não conseguiu, né, efetivamente se implicar naquilo e produzir algumas mudanças. Então você vai ter que negociar também com ele a continuidade, a possibilidade de continuidade para a resolução desse problema, ok? Então a gente finaliza aqui essa aula sobre aconselhamento psicológico, que é uma função importantíssima também do psicólogo, ok?